Olá, tudo bom? Como estão vocês? Hoje nós vamos falar sobre gestão de produtos não conformes. Primeiramente, vamos dar a definição. O que é uma não conformidade? O que é um produto não conforme? Isso que eu vou falar para vocês é algo que, assim, é passado gerações por gerações, quem trabalha com qualidade, quem quer trabalhar com processo. Então, assim, é algo que nós temos que memorizar. Não conformidade. Não conformidade é o não atendimento de um requisito, tá? Isso é algo super básico, a gente tem que ter isso muito claro, porque o que acontece? As pessoas falam assim, não conformidade. Não conformidade é um problema de qualidade. Mas a qualidade ela é muito relativa, vocês concordam, pessoal? Uma coisa pode ter qualidade para uma pessoa e pode não ter qualidade para outra, né? É, uma caneta Bic é o exemplo mais clássico disso. Uma caneta Bic, né, pode me atender, pode atender o meu requisito, mas pode não atender o requisito de um dono de uma empresa que ele quer ter um outro tipo de caneta. Então, é muito complexo, tá? Então, quando a gente vai falar de não conformidade, lembre-se sempre disso. É o não atendimento de um requisito, tá legal? Isso é uma não conformidade. E o que é um requisito? É a necessidade mais a expectativa do cliente. Então ele vai dizer assim: qual a necessidade? Qual a sua necessidade? Eu quero uma caneta, eu quero que escreva, tá? Aí isso tanto uma caneta super incrível quanto uma caneta Bic vai atender essa necessidade. Porém, a expectativa, né, de uma caneta melhor pode ser diferente de um para outro, tá? Então, uma caneta Bic pode estar conforme para um cliente, pode não estar conforme para outro, tá? Vamos ampliar um pouco mais, então, esse pensamento. Vamos chegar lá na parte industrial, tá legal? Uma peça de carro, por exemplo. A pessoa vai lá, fez a peça de um carro, usinou, deixou ela bonitinho, mas ela está fora de uma especificação. Ela não atendeu uma determinada milimetragem, por exemplo. Então, ela está não conforme, porque eu tinha um desenho para uma peça de um carro e eu não posso aceitar uma peça fora do padrão, porque senão, na hora de eu encaixar isso no carro, vai dar problema. Então, isso é uma não conformidade, é um não atendimento de um requisito, tá? Seja no desenho técnico, pode ser um requisito específico de um produto, né? Por exemplo, um produto alimentício que está fora dos padrões, tá? É um produto que está estragado, ele não está dentro de um requisito, tá? Ele não atendeu uma necessidade, ele não atendeu uma expectativa, tá bom? Bom, dito isso, agora que a gente entende, né, um pouco mais o que é uma não conformidade, a gente entende que ela é que é não atendimento de um requisito previamente exposto e que um requisito é necessidade de expectativa. Vamos entender também por que as pessoas têm tanto problema, né? A gente tenta esconder muito um problema, tá? Uma não conformidade, ela tem aquela situação muito clássica de, eu quero esconder isso, tá? A não conformidade aconteceu, então eu vou jogar ela debaixo do tapete. E a gente não aprende com a não conformidade, tá? Essa é uma típica conversa de uma empresa, né? A área de engenharia vai falar, o problema é a rebimboca da parafuseta, a qualidade vai falar que não tem capabilidade, a pessoa de processo vai tacar a culpa no operador e o operador só está fazendo a função dele, que é ligar uma máquina na tomada. Então, olha só, né, uma não conformidade, um problema, as pessoas ficam colocando uma a culpa nas outras. E aí eu pergunto para vocês, de quem é a culpa de uma não conformidade? Tá? Depende disso, depende daquilo. Não, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que matar quando se trata de não conformidade é a culpa, tá? Nós temos que aprender com a não conformidade, a gente tem que entender ela como uma oportunidade de crescimento. E a gente vai falar bastante disso na aula de hoje, tá bom? Ok, entendemos o que é uma não conformidade, que é o não atendimento de um requisito, entendemos que requisito é uma necessidade e uma expectativa do cliente, e a gente matou essa questão de que não podemos pensar em culpa em relação à não conformidade, a gente tem que aprender com a não conformidade para ela não ocorrer novamente, tá legal? Mas elas acontecem, né? Uma não conformidade pode acontecer. Então, o que eu tenho que fazer uma vez que eu detecto um produto não conforme? Imagina que você está lá numa empresa, falhou uma determinada peça, o que eu tenho que fazer com esse produto não conforme? A gente diz que a ISO 9001 ela fala muito em identificar e controlar. Então, eu tenho que identificar que aquele produto não está conforme,
vou colocar ele, por exemplo, numa área de produto não conforme, uma cerquinha, um lugar só para produtos que estão com problema, e eu vou identificar ele, né? Uma etiqueta vermelha, tá? Eu trouxe alguns exemplos de etiqueta para vocês darem uma olhada, uma etiqueta amarela e uma vermelha, por exemplo, tá? Então, a amarela vai falar que aquele produto está em análise, está esperando uma disposição, eu preciso entender melhor se ocorreu uma falha, e eu tenho ali um produto não conforme, que a falha já foi identificada, está claro que esse produto está falhado, tá? Então, esses dois itens, seja guardando análise ou não conforme, eles têm que ser identificados. Então, imagina uma peça de carro, imagina, né, uma garrafa, uma lata de algum determinado produto. Eu não posso mandar isso para o meu cliente, tá? Ele está em análise, ele está em não conforme. Então, eu preciso obrigatoriamente identificar que aquele produto não está conforme. Tá legal? E aí eu posso identificar ele ou com a etiqueta amarela, que está em análise, ou com a vermelha, de produtos não conformes, tá? Mas quando a ISO fala em controle, ela não está querendo falar também só da etiqueta, tá? O controle da não conformidade é dizer, por exemplo, será que minhas falhas estão crescendo? Será que eu estou tendo mais falhas no meu processo? Será que eu estou tendo menos falhas no meu processo? O controle não é só uma etiqueta, eu tenho que controlar os números, tem que entender se esses produtos estão falhando muito ou não, tá? Eu trouxe alguns exemplos de falha. Na área automobilística, por exemplo, vocês estão vendo aqui, esse é um capô de um carro, estão vendo essas bolinhas aqui? Isso é um exemplo de uma não conformidade, né? Ninguém vai querer um carro com bolhas, tá? É uma não conformidade, não está atendendo um requisito do cliente, que é o bom, né, o bom estado do carro, da parte externa do carro. Olha só que coisa feia, ninguém quer um carro desse soltando bolha. Você vai estourar isso aqui, na hora que você puxar, você chega na parte baixa do carro, né, no primer. Então, ninguém quer isso, é uma não conformidade. Outra não conformidade que eu trouxe para vocês, uma não conformidade da Heineken, olha só, cervejas que simplesmente ao você tomar elas, você vai abrir a cerveja, a garrafa detona. Ah, eu vou abrir aqui essa Heineken, quebrou a garrafa na sua mão, você corta o dedo, se machuca. Está conforme essa garrafa, pessoal? Está totalmente não conforme. E até a água, tá? Água, principais causas de não conformidade em água. Uma água pode ter muito micróbio, ela pode estar contaminada, ela pode estar saturada. Olha só, tem muitas não conformidades possíveis até mesmo para a água. Tá? Então, esses são alguns exemplos de não conformidade que eu trago para vocês. E o importante é sempre identificar e controlar. Tá? Identificar, segregar e controlar. Eu identifico a falha, eu segrego ela e depois controlo ela. Faço uma análise, tá bom? E o ponto importante eu queria trazer para vocês, nenhum processo também está totalmente isento de não conformidade. Tá legal? É impossível dizer que isso aqui é 100% seguro, tá? Toda caneta Bic vai ter uma lá que não vai funcionar, tá? Todo avião que foi feito para não cair pode acabar caindo. Então, os produtos, os processos, eles estão sujeitos a não conformidade. Só que a gente tem que reduzir ao máximo essas falhas, tá? Ou dentro do requisito, né? Que dentro da expectativa desse cliente, tá legal? E o que nós fazemos com esses produtos não conformes? Uma vez que eu identifiquei esse produto, segreguei ele, controlei ele, tá? Eu tenho que dar uma disposição para ele, tá? Esse produto não conforme não vai ficar na minha mão para sempre. Eu posso corrigir, tá? Garrafas, por exemplo, que eu trouxe o exemplo para vocês, uma garrafa ela pode ser corrigida, ela pode ser reclassificada e retrabalhada. Eu posso pegar essa garrafa que deu problema, eu posso colocar ela numa temperatura altíssima, ela vai derreter e eu consigo fazer uma outra garrafa dentro dos conformes. Então, eu corrigi, tá? Deu trabalho? Deu, mas eu não joguei fora, tá? Eu reaproveitei, eu fiz uma correção. Refugo, tá? Um produto não conforme, eu posso refugar ele. Olha, essa peça aqui não consigo mais aproveitar, eu não consigo mais refugar ela, já foi, perdeu, tá? É jogar lixo, é refugar mesmo, tá? Eu já não consigo mais ter ação sobre ela. Temos também concessão e permissão de desvio. Concessão é o seguinte, eu fiz um produto aqui, ó, eu montei essa peça para esse carro, mas ele está fora dos requisitos e você pode aceitar ele? Você acredita que essa peça pode encaixar no seu carro? Então, as pessoas vão fazer uma análise. Geralmente, existe uma margem para erro do cliente. O próprio cliente te pede algo. Pode ser que ele passe um pouco, você não conseguiu fazer a peça do jeito que o cliente pediu,
mas você fala, olha, posso te vender esta peça, mesmo ela estando fora do seu requisito? E a pessoa vai olhar e vai falar, bom, ok, eu faço uma concessão, tá? Mas uma coisa diferente é a permissão de desvio. Enquanto a concessão é, o problema aconteceu, tá aqui, você pode aceitar. Permissão do desvio é um pouco diferente. Permissão do desvio é, eu não vou conseguir fazer do jeito que você está pedindo. Essa peça está bem estranha, mas eu posso fazer desse jeito. Posso começar a produzir essa peça e você vai aceitar ela? Então, olha, é diferente, né? Não é que a peça já está pronta. Eu estou conversando com você antes, dizendo que eu não vou ter capacidade de atender o seu requisito, a sua necessidade, a sua expectativa, mas eu estou pedindo permissão de desvio, tá? Então, veja uma diferença, tá? Concessão e permissão de desvio. E liberação, tá? Permissão para prosseguir para o próximo estágio de um processo. Aqui já é dentro do, né, da própria empresa. Então, libera esse produto. Então, eu estou fazendo uma liberação interna para a próxima etapa. Tá? Então, quanto concessão e permissão de desvio, eu estou tratando com o cliente. Liberação, eu estou tratando dentro da minha empresa. Eu estou liberando um produto para a próxima área. Tá? Então, essas são as 5 coisas que podemos fazer com produtos não conformes. Então, né, de novo, o que fazer? Inspecionar, né? Uma vez que você retrabalha, você faz sempre, inspeciona novamente, registra e analisa, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, dentro dos produtos não conformes, era isso que eu queria trazer para vocês. E no ponto de vista da logística, você está falando muito de produto, né? Nossa aula é de gestão de estoques, é de logística. O que isso tem a ver com logística? Tudo, tá? Porque a partir do momento que uma não conformidade ao não atendimento de um requisito, né, de uma necessidade de expectativa, na logística não é a mesma coisa, pessoal? Tá? O meu cliente está falando assim para mim, olha, poderia, por favor, entregar este produto antes da sexta-feira? Ele está pedindo algo, ele não está te passando um requisito, uma necessidade, tá? Uma expectativa, ele está te passando isso. Logística é a mesma coisa, tá? Se você entregar um produto depois, você está não conforme. Se você entregar o produto antes, você está conforme, tá? E para poder gerenciar isso, existe um negócio que chama nível de serviço. Vocês vão trabalhar muito com isso. Nível de serviço pode ser para tudo, pode ser nível de serviço de manutenção, de um contrato, mas o nível de serviço de logística, ele basicamente diz o quê? Ele fala assim, eu tenho um cliente, esse cliente me contrata como empresa de logística ou empresa que tem uma área de logística, e ele fala assim, por favor, eu quero que você me entregue toda sexta-feira 1.000 peças desse produto e você vai me entregar desse jeito, nessa embalagem, eu quero que você faça dessa maneira. Então, eu estou criando um nível de serviço. Eu negociei com o meu cliente, eu fiz um acordo com ele, a gente vai monitorar se isso está sendo feito ou não, reportar, revisar, tomar ações. Então, esse monitoramento, eu faço um reporte. Então, olha, seu cliente, lembra que você pediu para mim 1.000 peças? Você pediu para mim 1.000 peças todo mês? Tá aqui. Monitorei, estou reportando. Tá legal? E, olha, seu cliente, lembra que você pediu 1.000 peças para mim? Não cumpri o nível de serviço, tá? Então, a gente vai ter que revisar. Pode ser 900, pode ser 800. Então, isso entra muito, né, nessa questão do nível de serviço, tá bom? E nível de serviço, vocês também podem ouvir isso com outro nome, que é SLA, Service Level Agreement, tá? Nada mais é que é um acordo, né? Agreement é um acordo do nível de serviço. Então, eu vou especificar com o meu cliente, tá, as maneiras que ele quer que sejam feitas as entregas para ele. Tá legal? Tanto na maneira de embalar, tanto na entrega, as quantidades. Tá? Então, esse acordo ele é muito importante. Se for ter uma definição, o nível de serviço logístico consiste em avaliar o ciclo do pedido, considerando desde a recepção do pedido até a entrega deste ao cliente. Então, olha só, eu vou criar um nível de serviço para todo o processo, tá? E todo o processo vai ter pontos, né? Pode ter pontos de monitoramento. E como que eu meço o nível de serviço, tá? Uma das maneiras mais comuns de se medir é a solicitação atendida no prazo pelo total de solicitações. Então, imagina o seguinte, o meu cliente fez 20 pedidos,
tá? 20 entregas para serem entregas em 3 dias. Tá? Dessas 20 entregas, se eu cumprir as 20, se as 20 entregas eu entreguei em 3 dias, eu tenho 100% de nível de serviço. Olha que bacana. Então, eu tenho um atendimento porque eu consegui entregar tudo no prazo. Mas lembra sempre, pessoal, a gente vai evoluindo. Então, hoje, só atender no prazo não é suficiente. A gente precisa atender as pessoas dentro dos acordos. Tá? Adianta eu entregar um produto no prazo, mas amassado? Adianta eu entregar um produto no prazo, mas com, né, ou seja, com algum problema fora do custo, com peça faltando? Então, tá fora do acordo, tá? Então, nível de serviço, hoje a gente não mede só prazo, a gente mede tudo isso. Então, se for, né, para tirar uma medida do nível de serviço, uma das principais medidas é número de entrega dentro do acordado dividido pelo total de entregas feitas. Então, eu fiz um acordo com esse meu cliente, a gente acordou como tinha que ser feito, tá? E quantas entregas eu fiz dentro desse acordo dividido pelo meu total de entregas. Essa é a maneira mais eficiente hoje de se medir nível de serviço, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo básico. Não vamos, nos exercícios eu não vou pedir tanta conta, mas talvez eu passe alguma coisa. De 10 entregas realizadas, né? Uma empresa X. Se de 10 entregas que ela realizou, uma ela entregou fora do prazo e outra com uma caixa amassada, qual que foi o SLA dessa empresa? 80%, né? Se eu tinha 10 entregas e 8 eu entreguei bem e 2 eu entreguei uma amassada e uma fora do prazo, meu SLA foi de 80%, tá? É muito simples, mas o que é difícil em relação ao SLA é fazer um acordo que deixe o seu cliente satisfeito, mas que também não te enforque, né? Porque senão você fica com um acordo muito pesado e você não consegue atender aquela necessidade do cliente. O cliente fica insatisfeito com você e acaba, né, te demitindo, e você acaba perdendo esse cliente, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Existem outros indicadores de nível de serviço. Esse indicador que eu passei para vocês, que é o número de entrega pelo número de entregas feitas, ele é um dos mais utilizados. Mas você pode medir SLA, por exemplo, por tempo de entrega. Variabilidade do tempo de entrega. Também não adianta eu entregar um produto muito rápido e outro muito depois. Variei muito meu tempo de entrega, isso é ruim. Informação sobre atendimento do pedido. De 100 pedidos que eu fiz, os 100 tinham rastreabilidade, eu coloquei nos sistemas informações, etc. Serviços de urgência, quantos serviços de urgência eu atendi, realizei. Isso é muito importante você monitorar isso com o seu cliente, porque você está controlando o cliente também. Se o seu cliente pede muito serviço de urgência, você vai falar o quê para ele? Vai falar, amigão, de 10 peças que você me pediu nesse mês, 7 você pediu em urgência. Então, você consegue cobrar um pouco o cliente disso. Resolução de reclamações dos clientes, política de devolução, se você está devolvendo certinho, se os procedimentos de cobrança estão ok, flexibilidade do sistema, serviços técnicos, nível de estoque. Toda vez que meu cliente pediu, eu tinha essa peça no estoque, tá? Isso é um indicador. E reposição temporária de produtos. Tá? Então, esse é uma gama de indicadores do nível de serviço. Tá legal? Então é isso, pessoal. Lembra sempre, nível de serviço, tá? Ou SLA, é o acordo que eu fiz com o meu cliente, onde ele especificou quais os requisitos deles para uma determinada entrega. E lembra que requisitos são as necessidades e expectativas. Tá bom? É isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.